Vim falar com vocês sobre o CPEGA, Formação de Líderes em Sustentabilidade. Nada melhor do que a própria palavra CPEGA para vocês entenderem qual é a proposta que eu tenho de formação para vocês. A formação é uma formação individual, onde temos alguns momentos de coletivo, porque algumas coisas não servem apenas para uma pessoa, servem para mais de uma pessoa aprender o conceito e demanda aquela questão. E aí, então, vou fazer umas aulas, assim, umas lives coletivas, mas o atendimento, a consultoria é individual, porque é um líder de sustentabilidade, você é único, você tem inteligências múltiplas que se combinam e por isso eu tenho que trabalhar nessas suas inteligências, nas suas potencialidades e nas suas fraquezas. Eu sou pedagoga, sou Fernanda de Arruda Machado, e a minha grande habilidade é justamente pegar o conteúdo, pegar a matéria, né, o indivíduo, o conteúdo, o indivíduo, adequar a melhor metodologia para atender e construir essas potencialidades, as soluções para esses problemas. E nesse sentido é que o CPEGA é justamente o C de clareza de estratégica, ou seja, o que é o ESG, o que é a questão ambiental, como é que as pessoas percebem o ambiente, você percebe o ambiente, quais as dimensões, quais as percepções que o ambiente tem, e trabalhar nisso para você se relacionar melhor com o ambiente, com o outro e construir um porvir. O que eu quero, como é que eu vou trabalhar esse ambiente e vou divulgar, porque não adianta você fazer e não divulgar. Então também você tem que ter essa nuance de saber divulgar, e essa também é uma habilidade que exige de um líder. Então, esses conhecimentos são as habilidades de um líder em sustentabilidade que nós vamos trabalhar. E vamos fazer isso na questão do ESG. Vamos mostrar para você o que é o ESG. E não o ESG enquanto é ambiental, social e governança, mas quais são as habilidades que um líder tem que ter para desenvolver isso. E depois o E, né, que é o CPEGA, que eu estou falando para você qual o sentido dessa sigla e qual é o diferencial desse curso de formação em sustentabilidade. O E é a estrutura de papéis, ou seja, você precisa saber qual é o seu papel, quais são as habilidades, quais são as competências que você tem, o que você quer e para quem você vai delegar tudo isso. E se ela tem essas habilidades e essa competência e como promover isso na sua equipe, no seu meio ambiente, nas pessoas na qual você relaciona, ou seja, você ser sujeito da educação ambiental das pessoas, do meio, de tudo mais, promover essa interação, eu, o outro, o meio. E quando eu falo da educação ambiental, que é uma das minhas formações, é porque foi ali que nasceu a vontade da sustentabilidade, foi nesse berço que nasceu a sustentabilidade, como fazer sujeitos sustentáveis em pró ao ambiente. Nesse sentido, a educação ambiental veio evoluindo e agora ela é ESG porque se pensa na questão empresarial, na questão da governança, na questão das instituições. Então, todo esse processo também vai ser disponibilizado, não como foco, mas como fonte de conhecimento, de você entender como é que o conhecimento ele é construído e ele vem se modificando nessa área de conhecimento, porque a sustentabilidade é um fenômeno e a educação ambiental é um conhecimento, é uma área de conhecimento, é uma ciência híbrida que envolve o social, que envolve o ambiental e também o econômico. Vamos lá. O P são parâmetros, são critérios. Não adianta eu pensar no que eu vou fazer, como eu vou fazer se eu não tenho esses critérios, esses parâmetros muito claros e muito bem definidos, porque são esses parâmetros que vão nos fazer sair do ponto que nós estamos e criar o porvir. E eu falo sempre que a minha metodologia ou a nossa forma de ser e de construir esse ser do exercício de nós mesmos, ou do que fazemos, do que somos bons, ele passa por um circular ascendente, tá? Ele vai passar sempre no mesmo ponto, mas sempre cada vez mais acima. Ou seja, temos que ter os parâmetros para subirmos e na hora que voltarmos a analisarmos aqueles critérios, aquele aspecto, aquele elemento, estarmos um ponto acima.
né? E construirmos mais um degrau, mais um caminho até voltarmos novamente àquilo. Então vai passando por esse tripé ou por várias outras dimensões, né? Porque aí nós estamos falando da triangulação, que é uma metodologia que envolve mais de um aspecto, mais de uma referência, mais de uma metodologia. Isso é importante, mas isso é o meu conhecimento. Eu vou facilitar isso para você desenvolver as suas potencialidades. E aí é justamente nesse sentido de ter os parâmetros para construir uma gestão de impacto, uma gestão que saiba não só se posicionar enquanto discurso, mas também que traga resultado, né? E que esse impacto ele seja com coerência, com soluções que te dê mais seguranças, né? Que te dê mais flexibilidade, mais liberdade, mais agilidade. E aí nós falamos com relação a isso, a autonomia que a pessoa tem que ter. Então, quer dizer, o A do Você Pega é justamente a possibilidade de eu lhe entregar a autonomia que você precisa, né, para estar diante desses desafios, dessas complexibilidades que vão aparecer diante de você, tanto do mercado, das leis, dos stakeholders, de tudo, né? Da própria mudança que se faz, e quando se tem mudança, nós temos uns desafios e autonomia para gerir isso, autonomia para resolver diante disso é muito importante, faz uma diferença imensa, tanto na tomada de decisão quanto nessa postura que a gente tem que ter de é isso, ponto, fechou. E aí nós vamos para a sustentabilidade. E essa sustentabilidade ela tem que ser feita com evidências. Ou seja, mostrar, não adianta você cavalgar todo esse processo, todo esse caminho, se você não é capaz de evidenciar isso, de se sustentar nisso. Aonde é que está a sua sustentabilidade, né? E a minha proposta é essa, você ser sustentável indiferente de onde você está, entendendo que a sustentabilidade se faz nessa relação do eu com o outro, com o meio. E aí o ESG é só um instrumento, é só um aspecto que nós, enquanto profissionais da sustentabilidade, temos que desenvolver, porque o ESG é voltado para as instituições, né? Só que nós não vamos pensar só na instituição, nós vamos pensar na nossa formação e no outro, na formação do outro, na relação do outro, porque nós queremos a sustentabilidade e a sustentabilidade é continuidade, é decisão. Então, entre em contato aí, tem o meu link, tem o meu WhatsApp, nós vamos agendar uma reunião, vamos conversar sobre as suas características, a sua demanda e vamos ver qual a ênfase que você quer, qual a empresa que você quer trabalhar ou está trabalhando ou visa trabalhar e vamos tecer a melhor metodologia para desenvolver o seu potencial enquanto líder sustentável. Entre em contato, vamos ver se isso é para você.